Thank you, Jesus. You are my covenant keeper. Because when you say yes, no one can say no. Covenant keeping Jesus. Covenant keeping Jesus. Covenant keeping Jehovah. Covenant keeping Jesus. Covenant. Covenant keeping Jesus. 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 Covenant keeping Jesus is your covenant keeping Jesus. The God that brought you this far Deus que te trouxe tão longe. will never let you down. Ele te deixou para trás. So expect a new things. Espera novos coisas. Expect a new blessing. Espera novo bênção. Expect a new testimonies. Espera novo testemunho. Because He's a God of new things. Como ele é Deus de novas He coisas. do things again and again. Ele faz coisas de novo e de novo. Cada So vez this mais. month has been declared a month of I am redeemed for exploits. Nesse mês, foco profético é minha redimido para proezas. I am redeemed for exploits. A minha está redimido para proezas. And Daniel 11 verse 32. Daniel 11:32. It says, as souls that do wickedly against the covenant shall be corrupt. É para que os violadores de concerto e lisonja está por They ver. shall be corrupt by flattery, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Mas o povo que conhece a seu Deus se esforçará e fará proezas. So by the mystery of knowledge this month, Para o mistério de conhecimento nesse mês, in addition to the one we know already, adicionando o que já não temos, we está shall be doing mighty exploits. está fazendo grandes proezas. Remember, whenever God says a word, Qualquer lugar, qualquer tempo que Deus fala uma palavra, He works His word to bring it to pass. essa palavra também está a ser cumprida. If God have announced this month as our month of exploit, Se Deus anuncia esse mês como nosso mês de proezas, nothing can stop you from doing exploit nada que está impedindo de fazer proezas, except your unbelief. exceto por falta de crença. So we'll be looking at this teaching, unveiling the breakthrough power of kingdom stewardship. I'll be looking at the part 1. Tópico é revelando que é o caminho de conseguimento de serviço na reino, parte 1. Our exploit is tied to our kingdom stewardship. Nosso proeza está ligado com o nosso serviço na reino. God do not just say things, He wants us to take responsibilities. Deus somente cada chega para francuza e crê para não tomar responsabilidade. As long as we want to enjoy unusual exploit, we must make kingdom stewardship our lifestyle. Quando consigam vir cheio de proezas, serviço na reino tem que ser nosso modo de viver. Our lifestyle must be hidden in kingdom stewardship. Nossa vida tem que se ligar para o serviço de reino. The end time church is then a breakthrough church. A igreja dos últimos tempos é a igreja que está fazendo conseguimentos. We understand this from Micah 4:1-2. Miqueias 4:1-2. The end time church is a breakthrough church. É uma igreja que tem conseguimentos. God wants us to break through Deus quer para não conseguir. in every side of our Na lives. sua lado e na nossa It vida. doesn't matter your level now. Não importa o nível gosto. One thing is certain, that you are destined for supernatural breakthrough. Mas uma coisa é certa, vai destinar para conseguimentos sobrenaturais. Jesus Christ is coming back for a reigning church. Jesus Cristo está volta para uma igreja que está reina. That is a church of giants, Aquela que é a igreja de not gigantes. a church of dwarfs. É aquela igreja de anão. In those days, I was
privileged to be a church boy, my mother normally picked me to church. Naqueles tempos, me era pequenote, a mim está trazido para a igreja. A mim era alguém de igreja. So I've been a church boy E até estava a ser menino de from the igreja. day one I was born. De dia que me nasce. But we find out when we are going to church, people normally say as poor as church rats. Então desculpe, na hora que eu estava à igreja, a pessoa está falando, mas ele é tão pobre como rato que está rua na igreja. They refer people that visit God, that serve God as poor people. Esse se refere que é alguém que está servindo Deus como gente que é pobre. But gradually the church is becoming an envy of the society. Mas gradualmente a igreja está vira cada vez tópico de inveja na sociedade. And as the church keep moving forward, Se uma igreja está continuando a avançar para frente, everyone that is partnering will also keep moving forward. tudo alguém que está participa, que está fazendo parceria com a igreja, está continuando também para frente. Because there is a word of wisdom that says every move of God moves people forward. Mas tem uma palavra de sabedoria que está falando, cada movimento de Deus está movendo pessoas mais para frente. You cannot be pushing a wheelbarrow and the wheelbarrow will be moving forward and you stay in the same position. O que purifica está puxando coisa para frente e bota permanece naquele mesmo lugar. This month you will move forward. Esse mês você avança. This month you will move forward. Esse mês você avança. Your next level, nobody will be able to stop you. Próximo nível ninguém que te impediu. As we engage in tireless kingdom stewardship, Se você engaja no serviço de reino sem câncer, as we review our mind a little, what is kingdom stewardship? você que é serviço de reino Is seeking first or serving the interests of God's kingdom. número é para servir o interesse do reino de Deus ou buscando o reino de Deus. The word steward comes from taking care of something under your custody. Servidor é a hora que você toma conta de coisa que você pode na boa responsabilidade. So we are born again A nós é nascido de novo to então, serve God para servir Deus. and the interests of His O kingdom. interesse de ser reino. Paul the Apostle encouraged us in 1 Corinthians 15 verse 58. 1 Coríntios 15, 58, Paulo apóstolo está encorajando. He said, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abiding the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Every beloved brethren must be steadfast, Tudo amado tem que ser firme, unmovable, constante, always abiding in the works of the Lord. sempre te abunda na obra do Senhor. The work of the Lord there means kingdom service, A obra do Senhor quer dizer serviço de reino, serving God, servindo Deus the interest of His e kingdom. interesse de ser reino. And where we have a lot of service opportunities, E a hora que não tem muita oportunidade de serviço, serving in sanctuary, serviço na serving santuário, in any ushering units, na qualquer unidade, serving in children departments, porteiro, departamento de crianças, serving in any unit of your choice, qualquer unidade de boa escolha. serving in witnessing to the gospel of our Lord Jesus Assim Christ, por bota testemunha de aquele evangelho de Jesus Cristo. seeing that people are being converted. Olhando pessoas a ser convertidas. These are kingdom services, Querer serviços de reino. and it is there that our breakthroughs are hidden. E lá se sente que nosso conseguimento está escondido. Our breakthrough is hidden there. Nosso conseguimento está lá escondido. My breakthrough is hidden there. Meu conseguimento está escondido lá. And I know that someone knows that whenever you stop serving God, something stops being service in your E life. ninguém sabe, mas você sabe qualquer ponto que botiga, que para de servir Deus, coisa está para de funcionar na sua vida. That brother there, we read the testimony, God blessed him every month he was changing cars, and he now say no more kingdom service. Aquele monte de testemunha, fama todo mês, Deus abençoa, todo mês você troca de carro. Então a fama está para de servir Deus. And God says no more servicing you. Então Deus fala, que você serviu mais também. Things begin to reduce Coisas começam a descambiar. until he identified where he has gone wrong and went back and start again. Até que identifica onde que faz erro, eu vou lá e estou na volta de novo. I have been privileged A mim foi privilegiado
privilegiado to be a kingdom servant. para ser um servidor de reino. Right from my teenagers Na minha adolescência to this age, até essa idade, I've never seen anyone that served God nunca houve alguém que está servindo Deus from the depth of his heart de fundo de seu coração that is put to shame. que está a ser envergonhado. You will never see shame. A boca está hoje vergonha. You will never see shame. Boca está hoje vergonha. And there is one paramount platform we want to look when we are serving God this morning. Nós temos uma plataforma muito importante que nos está bem job, modo que está servindo Deus qual. I will take example of people that did so and we will leave. Então tem um exemplo de pessoas que fazem aquilo através daquela plataforma lá no trabalho. It's called a platform of dedication. Plataforma de dedicação. It is not just serving God that É matters. que somente para servir Deus. It is serving Him, being dedicated and committed to the task. A hora que está servindo, está se dedicar para aquela tarefa que você está fazendo. Not serving God anytime you wish. Não servindo Deus a hora que você crê, No, you must be dedicated mas você tem que estar ser dedicado to this assignment. para essa tarefa. The word dedication means to be committed to a task, Dedicação significa você entregue para aquela tarefa. being purposeful to your duty. Você tem coisa na mente a hora que está fazendo aquela tarefa. When you employ a staff and it's time for work and you do not come for 1 week and the next week you decide to come and you forgive, next week you decide to do the same thing, you may be thinking of terminating such staff appointment. A hora que você tem funcionário que deve bem trabalho hoje, e que está bem, próxima semana, se você está bem, a hora que crê, você pensa na maneira que você despedir. So we are God's staffs A nós é funcionários and God is the one paying us. e é Deus que está pagando. I discovered this from John 4:35 to 36. João 4, 34 a 36. That we are under God's payroll. Mas nós não estamos naquele banco de cheque de Deus. Whether you are a pastor, a brother, a sister, any of your position with title or no title, you are in payroll of God. Seja bom funcionário, seja pastor, seja aquele que você crê. A bom, você está naquele conta bancária de Deus. And what you do per time is what determines your E wages. aquilo que está fazendo, cada hora que determina aquilo que está He recebendo. said, he that reapeth receiveth É wages. como aquele que está fazendo colheita, está recebendo. So there is a wages that is attached for me and you. Tem recebimento que bom, botão. But dedication is what permit God to give us our wages. Mas não está recebe que é nosso pagamento através de dedicação. You shall be dedicated. A bolsa ser entregue. I'm privileged to work in many organizations before God asked me to join the full-time ministry. Foi privilegiado trabalhar em muitos lugares e organizações antes que Deus chamou para ser pastor. And we find out that there are staffs that want to avoid work. Não está descobrindo, mas tem muitos funcionários que querem trabalhar. The manager or the accountant may carelessly overlook them Gerente ou contabilista pode jogar e canigas for some time por alguns tempos, with some unreasonable excuses. com algumas desculpas para pago. But when they continue, Mas a hora que isso continua, they will just monitor them when it's time to pay them. a hora que você recebe seus pagamentos, você fica solto de jogar. Their money will be deducted. Seus dinheiro está sendo reduzido. They will be coming to work, Esse é bem trabalho. but they thought they are being going to be paid the same amount. Mas você pensa, mas você recebe aquele mesmo montante que está em estado de receber. Their money will be deducted. Seu dinheiro está sendo reduzido. Why? Because they are not dedicated Para modo esse que está dedicado to their work. para esse trabalho. May God find you a dedicated staff, Deus está descobrindo uma boa é funcionário dedicado. and may God pay you. Então, ora, para Deus pagou. No, you are not doing anything for Papa, you are not doing anything for me. Everyone is on his own payroll. A boca está fazendo nada para mim nem para o bicho, mas sim, você está fazendo para a boa cabeça. Você está recompensado de acordo com a obra. And I have seen God pay people. E minha hoje Deus está paga pessoas. I've seen it again and again. De hoje mais e mais. As you continue to be dedicated, Se você continua a ser dedicado, entregue. whatever is your due, Qualquer coisa que você merece, God shall pay you. Deus está pagou. Let me hear a stronger amen. Grita amém.
If you are dedicated, Se você está dedicado, you rest assured. pode ter certeza. Example of dedicated people and how God paid them is our Lord Jesus Christ, number one. Exemplo número um de que alguém que era dedicado nessas obras é Jesus Cristo. Jesus said, I will do the work of he that sent me when it is day, for the night cometh when no man shall walk. Jesus toma e ele está fazendo obras e quer que envie enquanto é dia, para modo noite está chega, onde que nenhum homem que está trabalhando. In John 10:17 to 24, we saw him also making a little statement. He said, therefore do my Father love me, because I laid down my life, that I may take it up again. Verse 18, no man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Informação para enviar para fazer aquelas obras que ele faz. Então, ele está fazendo para tomar recompensa de ser pai. John 10:17 to 18. João 10, 17 a 18. But we'll see what they also say in John 12:24. Na João 12, 24. He said, very very I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it produce much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Verse 26, if any man serve me, let him follow me, and where I am, there also shall my servant be. And if any man serve me, he will my Father honor. João 12, 24 a 26. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A man that was dedicated, Homem que estava dedicado. he came like an ordinary man. É bem como homem normal. Even where to give birth, they couldn't pay. Mesmo canto que nasce, que podia pagar a conta. He was nobody. Que ele que era Like ninguém. David said, can anything good come out of Nazareth? Muito alguém fala, será que algo de bom pode sair de But Nazaré? by his dedication, Mas através de dedicação, God brought him from an ordinary man Deus traz ele de homem normal to the King of Kings para ser rei dos reis and the Lord of e Lords. senhor dos senhores. It does not matter who has written you off. Não importa quem é que está guia para uma boca He banda. said, can anything come out of this one? Que as pessoas fazem, será que alguma coisa de bom pode sair de By mim? the mystery of kingdom dedication Através do mistério de dedicação na reina. and even dedication to what God has given you to do as your E job, mesmo dedicação naquela coisa que Deus é para fazer, como o trabalho, you are going to be a surprise to the a world. volta sendo surpresa para o mundo inteiro. Any man that serve me, my Father will honor. E para qualquer alguém que está servindo, a Pai Celestial está honrando. Example 2 is our father Abraham. Exemplo número 12, nosso pai Abraão. He was so dedicated. Ele foi tão dedicado. Genesis 12, if you read 1 to 4. Gênesis 12, 1 a 4. The Lord instructed Abraham to get out of his father's compound. Ele instrui Abraão para sair de casa de seu pai. Immediately he left. Quando que sai? Imediatamente. If you see verse 1 and 3, Foi o versículo 1 e 3. God said he will make him a great nation. Ele promete fazer uma grande He nação. he will bless him and make his name great. Ele abençoa ele e engrandece seu It will nome. be a blessing. Aí ele está sendo bênção. In verse 4, that is where God was waiting for him. Número 4, no versículo 4, ele assim que Deus está esperando ele. So Abraham departed as the Lord has spoken unto him, dedication. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, dedicação. And as he dedicated to the instruction of God, Se me dedica para a instrução de Deus, God began to release his blessing upon him. Deus começa a derramar essa bênção sobre ele. In Genesis 22, 1 to 18, Gênesis 22, 1 a 18. God tested Abraham again Deus torna testa Abraão to prove his dedication level. para prova seu nível de dedicação. Say, give me thy only begotten Ele son. foi dando um único filho. This your son that you love so much. Aquele filho que você ama tanto. And Abraham dedicated, E Abraão dedica. even to the point of trying to use knife on Isaac. Até que ponto que pegava aquele faca, pegava Isaac com ele. God said, make sure you do not touch this one Deus só acabou toca aquele. of
the truth today I discover that you love me. Verdadeiramente hoje eu descubro uma boa He said, mão. indeed will I bless you, and indeed shall all nations of the earth be blessed. É fã, na bom, te abençoo e toda nação do mundo através de bota ser abençoado. He passed the dedication E test. passa aquele teste de dedicação. Genesis 24 verse 1. Gênesis 24, He versículo said, 1. and Abraham was old and well stricken in age, and the Lord has blessed Abraham in all things. 24, versículo 1. E era Abraão já velho e adentado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Say this with me, I am not wasting my time serving the Lord. Incrível fã, a mim caça perder tempo servindo Deus. It is my highway to generational blessings. É meu caminho para bênçãos geracionais. The Lord has blessed Abraham in all things. Deus abençoa Abraão na tudo Not custo. having money without peace, Ele já tinha dinheiro com paz. not having money that's in hospital. Tinha dinheiro, que tem dinheiro no hospital. God bless him in all things. Deus abençoa na tudo. The kind of all things blessing Na bênção, aquele bênção de tudo is custa. an exclusive reserve for them that serve the Lord. É uma reserva exclusiva somente para aqueles alguém que está servindo Deus. Praise God. Louvado seja Deus. We see also Nehemiah. Neemias também. You see Nehemiah 1:10 to 11. Neemias 1 a 10. Nehemiah 1 verse 1 to 10. Neemias 1 a 10. He was dedicated. Estava Received dedicado. an instruction that his Jerusalem has been burned down. Ele recebe a instrução a Jerusalém e foi derrubado. He was so comfortable where he is. Estava tão confortável onde que estava. Engaged in fasting. Em gueixa, no jejum. Verse 2, he began to fast. No versículo 2 ele começa com And jejua. the king observed his face and countenance. E rei olha seu rosto e se morre por seu rosto. And he pleaded with the king to allow him to go and rebuild the walls. E pede e que o rei para deixar para edificar aqueles muros. Remember, he was outside the country enjoying. Estava fora do país da goza. But the spirit of dedication was working in him. Mas o espírito de dedicação ainda estava tão funcionava dentro dele. He engaged in that fast. Ele engaja naquele jejum. Nehemiah 2 verse 8, the hand of the Lord was upon Nehemiah, and the king granted him all that he needed. E foi na Neemias 12, versículo 12. A mão do Senhor estava sobre Neemias e o rei deu tudo coisa que precisava. Nehemiah 2 verse 8. Neemias 12, versículo 8. And his fasting of dedication, the good hand of the Lord rested upon him. Seu jejum de dedicação, a mão de Deus descansa sobre ele. Nehemiah 4 6 23. Neemias 4, 6, 23. They began the building, Eles começam a edificar. but mockers arose. Mas zombadores chegam. People that were mocking them. Pessoas que se zombavam. Let's see verse 6 of that scripture, Nehemiah 4 verse 6. Versículo 6, Neemias 4, versículo A 6. lot of mockers arose. Muito alguém começa a zombar. So built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to war. Verse 17. É fama, eles edificam muro e muro estava juntado. Mas a pessoa estava lá. He said, they which builded on the wall, and they which their burden, for those that landed, everyone with one of his hands rods in the wall, and with other hand had a weapon. É formatura alguém que edifica aquele muro, na todo lado estava lá se senta edifica até fazer uma coisa para a obra ser completo. Verse 23. Versículo 23. You see, they had a weapon Eles tinham arma. because there was discouragement. Também tinha There were descorajamento. people mocking them, Pessoas que zombavam eles. but they dedicated themselves Eles dedicam essas in cabeças. this kingdom war. Nesse trabalho de reino. May you be dedicated. A volta a ser dedicado. So neither I nor my brethren nor my servant nor the men of the guard which follow me, none of us put off our clothes, saying, saving that everyone put them off for washing. They were dedicated. Nem ele, nem Simão, nem que alguém se está servir. Nenhum daqueles homens se está guardado e a seguir. Nenhum desses que trouxe as roupas para lavar. Estava dedicado. They work day and night, Eles trabalham dia e noite. dedicated to the work. Dedicado ao trabalho de Deus. As a result of that, Nehemiah 5 verse 14. Como resultado que era Neemias 5, 14. An ordinary
cupbearer, God made him a governor. Alguém que carregava copo de rei, Deus fazia governador. Moreover, from the time that was appointed to be their governor in the land of Judah, E foi a partir do momento que foi apontado para ser governador na terra de Judá, your kingdom stewardship o serviço de reino, will make God appoint you então fazer Deus para selecionar to the topmost top. para aquele lugar altíssimo. I've seen God do it again and again. De onde Deus a fazer cada vez mais. I tell you, God can decorate people Deus pode decorar pessoas. by kingdom E stewardship. pode enfeitar pessoas através do Don't serviço no refuse to reino. be discouraged. Nega fica descorajado. Whatever work you are doing, Qualquer trabalho que você está because fazendo, a day will come um dia da chega, when the book of records shall be opened, onde aquele livro de recorde está sendo aberto. and your name shall be remembered for good. E o nome está sendo lembrado para bem. Number 3 is Paul. Número 13 é Paulo. Philippians 1:21. Filipenses 1:21. For me to live is Christ, and to die is gain. Quando vive, então vive para Cristo. Para morrer é ganho. So if I preach not the gospel, I have nothing of glory. Para assim que eu prega o evangelho, não tem nada de glória. For necessity is laid upon me, yea, woe is unto me, if I preach not the gospel. 1 Corinthians 9:16. 1 Coríntios 9:16. Remember, we are not wasting our time serving the Lord. We are simply investing into our destiny. Lembra, no caso, perde nosso tempo servindo em Deus. Nós estamos investindo no nosso destino glorioso. Men may mock you, Homens podem zombar, but refuse to accept their mockery. nega, aceita ser zombaria. Because your destiny is glorious and colorful. O destino é glorioso e colorido. Galatians 6:7-9. Gálatas 6:7-9. Be not deceived, God is not more for saving man sower, that he shall reap. É para você enganado. Qualquer coisa que o homem está acima é aquele que está coche. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap everlasting life. Aquele que está acima na carne, de carne, tem colheita de corrupção. Mas aquele que está acima no espírito, tem vida eterna. Let us not be weary in well doing, verse 9, for in due season we shall reap if we faint not. Então não cansa, a hora que não está fazendo bem. Para morrer no tempo certo, não está code, se nunca cansa ou se nunca desmaia no meio do caminho. Your due season, when it comes, no man can stop it. O tempo de colheita, a hora que chega, nenhum homem que pode impedir. No policy can stop it. Nenhuma regra que pode impedir. So be strong Seja forte in your service with the Lord, no serviço com Deus. for your work shall be remembered, Mas as obras estão ser lembrado. and your testimony is E sure. o testemunho é de certeza. Say stronger, amen. Amém. Today is our new beginning service. Hoje nós culto de novos começos. God is a God of new thing again and again. Deus é Deus de novas coisas, cada vez mais. Whatever you think you have achieved, Qualquer coisa que você pensa, mas que God alcança, still wants to do new things for you. Deus ainda quer fazer novas coisas para você. It says, forget ye the former thing, Isaiah 14:18, verse 19. Isaías 14:18-19, que você esquece de coisas passadas. Behold, I will do a new thing. Esquece de coisas passadas, está fazendo novas coisas. You see, when the world was without light, Quando que o mundo estava sem luz, I mean, God has finished His creation. Deus ia fazer essa criação de acabava tudo. The richest men of those days, they will be thinking they have just arrived. Homens mais ricos de que tempo essa pensa, mas esse tamanho. Until God begin to work in a man's heart that there is need for light. Até que Deus começa a trabalhar no coração de homem da forma tem necessidade para luz. God invented new thing on the earth Deus inventa novas coisas na terra and gave us light. e dá-nos luz. There was a time when people that ride bicycle, I remember having my grandfather bicycle. Tive tempo que pessoas que andavam na bicicleta, me lembra a hora que tinha bicicleta de minha tetravó, de minha avó. I saw that bicycle, I saw some of the things they were using. He said, these are the people that have money in those days. Hoje que a bicicleta é diferente de mim, mas aquele tempo ali, era aqueles homens ali que tinham dinheiro. But Volkswagen came up, Mercedes-Benz and Volvo came up. Mas aqueles novos carros, novas marcas, vêm começa a estar sujo cada vez mais. And those that have bicycle is nowhere to be found. E aqueles que tinham bicicleta, que estão ali, que estão nunca mais. The God of new things. Deus de novas coisas. The God of new things. Deus de novas coisas. Remember when Nokia came out?
Você lembra quando que nós que There were people that were hanging in front of their face. tinha pessoas que usavam aí para cobrir seus rostos. And the way they are walking, you know they have already achieved the whole world. A hora que o dia está andando, está saindo, mas Deus comprou coisa nova. But another handset begin to come out. Mas outros modelos começam a sair. You see Samsung and all the products. Samsung e muitos desses produtos. Galaxy and all that. Não tinha Samsung, não tinha Galaxy, não tinha And tudo. them that have the Nokia begin to hide their Nokia. E que alguém que tinha esses Nokia, eles começam a esconder esses Nokia. This is God. Que Ele é Deus. He's a God of new É things. Deus de novas coisas. May He do new things for you Ele tem coisas today. novas coisas só para hoje. Don't relax at the level where you are. Agora relaxa naquele nível onde que você está. Because God still wants to move you forward. Mas Deus ainda quer para avançar mais para frente. He wants you to succeed again and É again. que para ter um sucesso mais e mais. Okay, I have a question. Ok, tem uma pergunta. If you think you have arrived, Se você pensa, maturo já está. have you swim swimming pool before? Será que eu nada, eu costumo nada? All the money you have, Todo o dinheiro que eu tenho. have you entered swimming pool and swim? Já entra e eu costumo nada na piscina. Have you give the poor 1 million Costumo dar pobre 1 milhão for their upkeep? para pessoas tomar conta de sua cabeça. Have your grandmother or your mother benefit anything? Será que o mãe ou a avó já beneficia de alguma coisa de bom? Have your community benefit anything from you? Será que a comunidade já tem benefício de bom? I heard of a woman that is closer to us, Gojo Kongwiwal or something. She came and tied all the road that everybody benefited from her. De mulher que canto que é assim na vida, é bem, e começa a com todo o caminho, tudo é um benefício dele. So whatever you think you have achieved today, Qualquer coisa que você acha, mas eu consegui hoje. God wants to move you forward. Deus quer para você mais além. God wants you to be a Ele blessing. quer para você ser bênção. When I heard of what that lady did, I said, God, be a privilege one day in my life. I will tie all the road where people are passing also to my village. Whether it's tied well or not, I will retie it by the blessing of God. Tanto que não houve aquela coisa que a mulher faz. Foi uma hora que a gente chega lá, não está fazendo aquela mesma coisa. E tudo aqui na minha comunidade está beneficia de mim. New things talk about being a new blessing to others. Novas coisas têm a ver com ser novo bênção para pessoas. Being a new blessing to the kingdom of God. Bênção para o reino de Deus. Whatever thing that God has done for you now, Qualquer coisa que Deus faz para você. remember He still have more and more for you. Lembra, mas ainda tem mais e mais sabor. Paul the apostle say, Paulo, apóstolo, I do not count myself as apprehended. a mim, nunca está conta em a cabeça se alguém que coisas já está para ele. This is one thing I do, Que é uma coisa que me está fazendo. forgetting the past, Esquecendo o passado and I'm pressing e forward. pressionando para ir mais para frente. You will move forward today, A volta vai mais para frente hoje. forward to blessings, Mais Forward to para favor. por favor, forward to sound health. para a saúde divina. In the name of Jesus No Christ. nome de Jesus Access Cristo. to a new thing. Number one, you must be born again. Acesso para novas coisas. Número 1, tem que estar nascido de novo. 2 Corinthians 5 verse 17. 2 Coríntios 5, If 19. any man be in Christ Jesus is a new Se creation. qualquer um está na Cristo Jesus é uma nova criatura. You must accept the God of new thing first, Você tem que acessar aquele Deus de novas before coisas. new things will begin to happen in your life. Antes que isso comece a acontecer na sua vida. Number two, Número 2. practice righteousness and goodness. Pratica bondade e justiça. You have nothing to lose being a righteous person. Porque tem nada a perder a hora que vem um homem ou uma mulher justo. Psalm 112, 1 verse 3. Salmo 112, 1 a 3. Blessed is the man that fears the Lord, Abençoado é um homem que teme Deus. that delight greatly in his commandments. Que sempre obedece seu mandamento. He shall be mighty upon the earth, the generation of the upright shall be blessed. Sua semente está ser grande na terra e geração de justos está ser abençoado. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness will endure forever. Está tendo fazenda e riqueza nessa casa e sem justiça está permanece para sempre. You have nothing to lose. Porque tem nada a perder. Number 3, remember your past testimonies. Número 3. Lembra de vos testemunhos que a passam. Whatever you are passing now, there is something good that God has done for you before. Qualquer coisa que você está passando agora, se tem uma coisa de bom que Deus já fez para você antes. Use it and thank God, Usa ele e agradece Deus. and provoke new things in your life. Assim você provoca novas coisas na sua vida. 1 Samuel 13:33 verse 36. 1 Samuel 13, 3 a 36.
David provoked new things, new victory, new promotion by the testimony of his past. Davi provoca novas coisas contínuas através de testemunhos de seu passado. He said to Saul, I killed this lion by my bare hand. The God that made me kill this lion will give me the head of this uncircumcised Philistine. Foi para Saúl, mas ele que mata aquele leão e mata aquele urso por ser morto. Aquele mesmo Deus que põe força para matar aqueles dois animais ali, depois de mata Golias. So it doesn't matter your fear now. Não importa o medo gosto. Refer to your past testimonies. Refere o passado dos testemunhos. And you see new things coming your way. E botou hoje novas coisas no caminho. Number 4, lastly, rejoice over the testimonies of other people. Número 4, regozija a hora que outros desses testemunhos. Whatever testimony you see God do in the life of your brother, new things. Qualquer coisa, testemunha que hoje Deus faz na vida de um companheiro. Celebrate with them. Celebra com eles. Either the testimony you hear read from the altar, Seja aquele que tu ouve escrito, and it's a new thing you are believing God for. ou é nova coisa que você espera para Deus fazer. Thank God for that testimony, Agradece a Deus por aquele testemunho. and yours will be the E next. bota ser próximo. It is very dangerous not to regard the testimony of God in other people's lives. É muito perigoso a hora que você reconhece testemunhas de Deus na vida de outros alguém. It can stop your own breakthrough. É por impedir o conseguimento. Psalm 28 verse 5. Salmos 28:5. Because they regard not the works of the Lord, nor the operation of his hand, he shall destroy them and not build them up. É fraco, amores que reconhece obras de Deus e obras que fazem na vida de seu povo, essa ser destruído, essa está ser edificado. I heard of a man that never wants other people's children to succeed. Houve de homem que nunca fez sucesso de filhos de outro alguém. And yet the more he tries to stop, E quanto mais que está para, the more the thing backfire on his own children. quanto mais você está tenta para impedir que os outros, mais seus próprios filhos também Celebrate the breakthrough of other people, celebra o conseguimento de outros and your own will be the e next. de volta ser próximo. Psalm 119, Salmos 119, 24. 24. Thy testimony also are my delight and my counselor. Salmos Thy 119, testimony 24. also are my delight and my counselor. Os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Verse 40 says, I will speak of thy testimony also before kings, and I will never be ashamed. Versículo 46. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. You will never see shame. A boca toda te vergonha. As you celebrate your past testimonies Nós celebra testemunhos and the passados testimony of other people, e testemunhos de outras pessoas. on any new thing you want God to do for you, Não qualquer coisa de novo que você para Deus fazer you favor. will see God do it for you. Então hoje Deus está fazendo favor. Let me hear your strongest amen. E também, Don't envy people. para você inveja de pessoas, Thank God with them. agradece a Deus por elas, Celebrate God for them. celebra a Deus por elas, Either in the village, in anywhere, qualquer lugar que você esteja, and you see God e hoje amor de Deus, push you forward. então hoje Deus está puxou para He's the frente. God of new Em things. Deus novas coisas. He will do new things for Ele you. está fazendo novas coisas, por favor. Let's bow our head in prayer. Não baixa nossa cabeça na Father, oração. do something new in my life. Vai fazer algo de novo na minha vida. Let's pray that prayer Faz aquela oração. in the name of Jesus Em nome Christ. de Jesus I've Cristo. received your word this morning. Recebe a palavra nessa manhã. Do something new in my life. Faz algo de novo na minha vida. Do something new, my God. Faz algo de novo na minha vida, Something Deus. new, Father. Algo de novo. Let it be my testimony. Deixa eu ser minha testemunha. From today A henceforth, partir de hoje, from one level of testimony to de another. nível de testemunho para outro. Lord, do something new Deus faz algo de in novo. my family. Na minha In família, the name of Jesus no Christ. nome de Jesus There are Cristo. families here Tem pessoas ali. that new thing has never happened. Tem famílias assim que nunca coisa novo contigo. Lord, as a result of this teaching this morning, Pai, como resultado desse ensinamento nessa manhã, do something new. fazer algo de novo. You need to
build a new O house. mestre faz um novo Call casa. upon the God of this commission. Clama para Deus dessa comissão. New thing must happen in your life. Novas coisas têm que estar It must contidas na happen nossa in your vida, family. na nossa família. It must happen in your Tem que business. estar contidas na nossa It's your negócio. portion. É nossa Because porção. we serve a God of new thing and new things. Quando serve Deus novas coisas. New things must happen. Novas coisas têm que estar contidas. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Glory to God. Glória a In Deus. the name of Jesus Na Christ. nome de Jesus All head Cristo. bow, eyes closed. Tudo que era inclinado hoje fechado. For new things to start in your life, Para novas coisas começam a estar contidas na you vida. must accept Jesus O Christ. mestre aceita Jesus If Cristo. any man be in Christ Jesus, Qualquer alguém está na all Jesus things Cristo. are passed away. Coisas passadas já Behold, passam. all things has become new. Coisas já viram novo. God wants to start the new things from you. Deus quer começar novas coisas de bom. And you know you are here, you have never accepted Jesus Christ. Você mostraria nunca vou aceitar Jesus Cristo. Use this good opportunity this morning. Usa essa oportunidade nessa manhã. Let's pray together. No hora junto. Place your right hand on your chest. Põe uma à direita na peito. Don't be ashamed. Não fica com Say vergonha. this prayer after me. Faz aquela oração depois de mim. Say it after me. Foi depois de mim. Lord Jesus, Senhor Jesus, I thank you então agradeceu. because you're a God of new things. Falar com Deus de novas I coisas. acknowledge I've sinned against you. Já reconheço manhã peca contra Have vós. mercy upon me. Tenha misericórdia sobre mim. Forgive me my sins Perdoa meus pecados. and give me the Me grace dá graça. to live for you. Para viver para bom. From today A henceforth, partir de hoje, let new things deixa novas coisas. be the order of the day in my life, Ter ordem de dia na minha in my vida, family, na minha in família, my no meu business. negócio. Thank you, Father, Obrigado, Pai. in the name of Jesus Em nome de Christ. Jesus You Cristo. pray that prayer. Vou fazer aquela oração. Kindly stand up where you are, Por please. favor, fica de pé Let's onde clap for você está. them now. Bate palma para eles. Stand up where you are, please. Fica de pé onde que você Ushers, está. please help them. Porteiros, por favor, Kindly ajuda. stand up where you are. Por favor, fica de Please pé. come to the front a little. Bem para frente. Let's pray together Então, here. ora, junta Let's por clap for favor. them, please. Não bate palma para eles. Let's clap for them Bate palma para eles. as they come to the front. Mas também para frente. Let's clap for them. There is joy in heaven Bate palma para eles. Tem over alegria one no soul that céu. repents. Naquele ano que Let's está clap for frente. them. Is that the best clapping we can Bate give palma para eles. to the Lord of Para o Lords? Senhor dos Senhores. Father, we thank you. Pai, obrigado. Blessed be the Lord. Abençoado seja o You are Senhor. not born again. Abençoado de novo. Lord, honor your confessions. Promise keeper, promise keeper, covenant keeping Jesus, covenant keeping Jesus, covenant